Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de arritmia cardíaca, a gente vai ver neste vídeo 3 questões do TEC. Uma questão da prova de 2018, outra da prova de 2019 e outra ainda da prova de 2020. E o assunto que a gente vai ver neste vídeo tem a ver aí com morte súbita cardíaca e as canalopatias, e também a gente vai ver questões de taquicardia ventricular. Então, sem mais demora, vamos lá, TEC 2018. Morte súbita cardíaca é uma importante causa de óbito. Assinale a causa de morte súbita cujos fatores desencadeantes sejam ruídos intensos, tá? Então vamos lá, ele quer saber aí, a causa de morte súbita relacionada a ruídos intensos, ok? Então, antes da gente ler as alternativas, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aí uma revisão sobre morte súbita cardíaca e canalopatias. Então, trouxe aí 3 pontos importantes para a gente fazer uma revisão bem rápida, tá? Primeiro ponto, a morte súbita é responsável por aproximadamente 300 mil mortes por ano, sendo que uma minoria delas ocorre em indivíduos até então consideradas saudáveis, tá? Então, vamos lá, ó. Morte súbita cardíaca, 300 mil mortes por ano. É coisa pra caramba, tá? Mas aí a gente tem uma minoria de pacientes aí, que eram consideradas saudáveis, que não tinha aí nenhum problema, tá? Segundo ponto importante, as doenças dos canais iônicos são chamadas de canalopatias. Geralmente a doença não está associada à doença cardíaca estrutural e se manifesta quando o paciente ainda é jovem. Então, canalopatia são doenças dos canais iônicos, tá? E aí, não cursa com cardiopatia estrutural, o paciente aí não tem nenhuma alteração estrutural no coração e geralmente os sintomas aí eles se manifestam ainda na juventude. Terceiro e último ponto. As 4 canalopatias mais comuns em ordem decrescente de prevalência são síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica e síndrome do QT curto, tá? Então aí em ordem de prevalência, de canalopatias, a canalopatia mais frequente é a síndrome do QT longo, tá? E aí na síndrome do QT longo, tem alguns aí detalhes que a gente precisa aí revisar para você aí acertar essa questão aí que foi apresentada na prova do TEC de 2018, tá? Então a síndrome do QT longo tem 3 subtipos, tá? A gente tem o LQT1, aumento da atividade simpática, como durante estresse emocional e físico, principalmente associado à natação, tá? Então, ó, LQT1 associado à natação, guarda aí essa informação. Subtipo LQT2, aumento de risco com sonhos abruptos, especialmente se acordado de forma repentina, também sensíveis a níveis baixos de potássio e ao período puerperal, tá? Então, ó, subtipo LQT2, risco com sonhos abruptos, tá? Sonhos altos, principalmente se o paciente for acordado de forma repentina com barulho, por exemplo, tá certo? Então, LQT2 é isso aí. Terceiro subtipo, LQT3, os episódios ocorrem mais comumente durante sono ou repouso, tá? Sono ou repouso. Perceba aí, que no slide eu fiz aí alguns destaques, tá? Porque vez ou outra, não é sempre, claro, mas vez ou outra aí o TEC cobra isso aí, tá? Então, pra gente memorizar isso de forma aí bem fácil, tá? De forma bem fácil, imagine a seguinte situação. Imagine um nadador, ele vai competir, Então a primeira coisa que ele faz é nadar. Então primeiro ele nada. Quando ele ganha, a competição, ele vai comemorar, E se comemora com fogos de artifício, com música alta, com barulho, tá? E depois, da comemoração, ele vai descansar, ele vai repousar, ele vai dormir, tá? Então, primeiro ele nada, depois ele comemora com festa, com barulho, e por último, ele vai repousar, ele vai descansar, ele vai dormir, tá? Então, LQT1 está envolvido com natação. LQT2 com comemoração, barulhos, festas. LQT3 está associado aí com sono ou repouso, tá certo? Então, é assim que a gente aí memoriza,
né, esses subtipos aí da síndrome do QT longo, tá certo? Muito bem, então vamos lá, né? Então ele quer saber aí a alternativa correta associada aí à causa de morte súbita cujos fatores desencadeantes sejam ruídos intensos, né? Ruídos intensos. Então na síndrome do QT longo, que é a canalopatia mais frequente no nosso meio, tá? Lembra lá, ó, né? Tipo 1, primeiro ele nada, depois ele o quê? Comemora com fogos, com barulho, tá? Comemora, depois ele vai dormir, ok? Como ele quer aí aquela canalopatia, aquela doença envolvida com ruídos intensos a gente viu que é o quê? A síndrome do QT longo do tipo 2, tá? Então memoriza isso, viu? Memoriza isso, né? Síndrome do QT longo. Primeiro ele nada, tipo 1, depois ele comemora com festa, tipo 2, barulho, e depois ele vai descansar e dormir, tipo 3, tá certo? Então, gabarito aí da questão, letra D. TEC 2019. As taquicardias ventriculares idiopáticas são definidas como TV monomórficas que ocorrem em pacientes sem cardiopatia estrutural ou doença coronariana. Entre elas está a TV de via de saída do ventrículo direito. Suas características eletrocardiográficas são, tá? Então a gente tem aí as taquicardias ventriculares, né, que cursam sem doença cardíaca estrutural, né? Ou seja, sem cardiopatia estrutural, sem doença isquêmica do miocárdio, né? A gente já chegou a ver questões aí envolvendo a taquicardia ventricular fascicular, tá? A TV fascicular é uma TV aí idiopática que cursa, né, sem cardiopatia estrutural e sem doença cardíaca isquêmica, tá certo? Então vamos lá, então vamos fazer aqui uma rápida revisão, né, sobre TV idiopática de via de saída. Então a gente tem aí a taquicardia ventricular de via de saída do ventrículo direito, né, e a característica são mais comuns na terceira ou quarta década de vida, com distribuição semelhante entre os sexos, embora haja relatos de predominância do sexo feminino. O ECG cursa com bloqueio de ramo esquerdo e eixo desviado para baixo e para a direita no plano frontal. Então vamos lá. Se é uma arritmia, né, de ventrículo direito, né, de via de saída do ventrículo direito, perceba que simula o quê? Simula um bloqueio do ramo esquerdo. Porque no bloqueio do ramo esquerdo, lembra, ó, o ramo esquerdo bloqueado, primeiro o quê? Se despolariza o ventrículo direito para depois se despolarizar o ventrículo esquerdo, tá? Então, as taquicardias de via de saída de ventrículo direito cursa o quê? Com bloqueio de ramo esquerdo, E outra informação importante é que no plano frontal, o eixo está o quê? Desviado para baixo, tá? E para a direita, tá? Para baixo e para a direita no plano frontal. Já as taquicardias ventriculares de via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Elas são classificadas em TVs de via de saída do VE e as TVs fasciculares, que a gente já viu, né? Essas são as duas formas predominantes de TV idiopática no ventrículo esquerdo. O ECG cursa com bloqueio de ramo direito e eixo desviado para a esquerda e para cima no plano frontal, né? Lembra lá da TV fascicular, né? Na maior parte, 90 a 95%, é aquela que utiliza, né, o fascículo póstero inferior, tá? Fascículo póstero inferior para fazer aí um mecanismo de reentrada. E aí o que a gente vê no ECG? A gente vê o quê? Bloqueio do ramo direito e eixo desviado para onde? Para cima e para a esquerda, né? Para a esquerda e para cima. Então, nas taquicardias de via de saída do ventrículo esquerdo, a gente vai ter o quê? Padrão de bloqueio do ramo direito, Por quê? Porque é via de saída do ventrículo esquerdo, simula um bloqueio de ramo direito. Então, vai cursar lá no ECG com um padrão de bloqueio de ramo direito e eixo desviado para a esquerda e para cima no plano frontal, tá? Então isso aí é importante. Então vamos lá, né? Então ele quer saber aí qual das alternativas da questão, né, dessa prova aí do TEC de 2019, que corresponde a uma taquicardia de via de saída do ventrículo direito, tá? Ventrículo direito. Então, se a taquicardia, né, ela tem origem no ventrículo direito, tá? Perceba que vai simular o quê? Um bloqueio de ramo esquerdo.
Se vai simular um bloqueio de ramo esquerdo, o que a gente faz de cara aí olhando as alternativas? A gente corta tudo que tem bloqueio de ramo direito, tá? Então a letra B a gente corta, a letra C a gente corta, a letra E a gente corta. Então a gente fica com a letra A e a letra D, tá? E aí, né? Via de saída do VD, a gente viu, cursa com bloqueio de ramo esquerdo, com eixo desviado para onde? Para baixo e para a direita, gabarito letra A. Tá certo? Gabarito letra A. TEC 2020. Homem, 43 anos, com história prévia de infarto inferior há 3 anos, tratado com angioplastia primária de artéria coronária direita. Classe funcional 1. O ecocardiograma evidencia cinesia inferodorsal com fração de ejeção preservada. Apresentou episódio súbito de palpitação taquicárdica. Na admissão estava lúcido e com pressão arterial, olha aí, ó, 70/40. O eletrocardiograma na admissão encontra-se abaixo. Antes da gente ver aí o ECG, então esse paciente ele tem doença cardíaca estrutural, né? Ele tem aí a doença isquêmica do miocárdio, tá? Então a gente vai pensar o quê? Nas arritmias associadas à cardiopatia estrutural, principalmente aí, né, a arritmia associada à doença isquêmica do miocárdio, que muitas vezes se dá em decorrência de uma cicatriz, né, lá no ventrículo, tá certo? Ok. Então ele chegou aí com uma pressão o quê? De 70/40, tá? Se essa pressão 70/40 está sendo, né, desencadeada por conta da taquiarritmia, então toda taquiarritmia que leve a uma instabilidade hemodinâmica, isso é igual a cardioversão elétrica, tá? Muito bem, mas antes vamos daqui dar uma olhada no ECG para a gente aprender um pouquinho, tá aí o eletrocardiograma, a gente percebe que é uma taquicardia de QRS largo, ritmo regular, tá? Na maioria das vezes que a gente se deparar com esse tipo de ECG, a gente vai estar diante de uma taquicardia ventricular, tá? Em 80% das vezes, taquicardia ventricular. Mas aí, né, pode ser uma taquissupra sendo conduzida com aberrância. Então eu vou ampliar aqui o ECG para a gente poder observar melhor, né? Mas perceba aí que o QRS está bem alargado, tá? Bem alargado. Então vamos aqui aproveitar, né, essa questão e vamos ver como que a gente faz o diagnóstico diferencial das taquicardias supraventriculares conduzidas com aberrância, das taquicardias ventriculares, porque ambas têm QRS alargado. Muito bem. A gente vai utilizar aí 3 critérios. Eu vou passar para você 3 critérios. Claro, você vai escolher aí aquele que você mais se identificar para fazer, né, o diagnóstico diferencial das taquissupras com aberrância e das taquiventriculares. O critério mais antigo e mais utilizado, né, é o critério de Brugada, né? Então, nesse critério de Brugada, perceba aí, né, que existe aí um fluxograma, tá? Então tá lá, ó, começa ausências de complexos RS em todas as derivações. Se sim, é taque ventricular. Se não, vai para o segundo critério, né? Se o intervalo RS for maior que 100 milissegundos, né, em uma derivação, a gente tem taque ventricular. Se não, vai para o segundo, vai para o terceiro critério. E assim vai, tá? Então, o critério de Brugada é um dos critérios aí utilizados. Existe aí um outro critério que eu gosto muito de utilizar, tá? Que é o critério de Verequei. Critério de Verequei, você olha a derivação AVR, Se a derivação da VR tiver onda R inicial, a gente está diante de uma taquicardia ventricular. E perceba que a acurácia é de 98%, tá? Caso não, tá? Né, se não inicia por onda R, a gente vai ver se inicia por onda Q. E se inicia por onda Q e essa onda Q tem mais de que um quadradinho de duração, ou seja, mais de 40 milissegundos, a gente está diante de uma taquicardia ventricular, mas aí perceba que a acurácia cai para 87%, tá? E aí, né, caso não, a gente também vai seguindo aí o fluxograma, tá? Só que recentemente, né, saiu aí o algoritmo de Santos, né? Dr. Francisco Santos fez uma tese de doutorado no INCOR, né? E aí publicou depois esse algoritmo de Santos. Então vem aqui comigo aqui que eu vou te mostrar que esse algoritmo é muito fácil da gente trabalhar com ele, muito fácil. Então vamos lá, vem aqui comigo. Ó,
Primeira etapa, né? A primeira etapa que você vai fazer é o seguinte, você vai olhar as derivações do eletrocardiograma, a derivação D1, a derivação D2, a derivação V1 e a derivação V6. E vai observar quantas, né, derivações dessas 4 aqui apresentam polaridade predominantemente negativa do QRS, tá? Polaridade predominantemente negativa do QRS. Se as quatro derivações, D1, D2, V1 e V6, tiverem polaridade negativa, a gente está diante de uma taquicardia ventricular e aí perceba que a especificidade é de 100%, tá? No entanto, se a gente tiver 3 das 4, né, com características de polaridade negativa, 3 dessas 4 aqui, a gente também ainda vai estar diante de uma taquicardia ventricular, só que a especificidade cai um pouco, vai para 97%. Se ainda assim a gente tiver 2 das 4 derivações, 2, né? Bastam 2 aqui dessas 4, a gente ainda vai estar diante de uma taquicardia ventricular, só que aí a especificidade cai um pouquinho, cai para 85%. No entanto, se a gente tiver, né, apenas uma derivação com polaridade negativa ou nenhuma derivação com polaridade negativa, a gente vai estar diante de uma taquicardia supraventricular com condução aberrante, tá? Então aí, em resumo, ó, se a gente tiver, né, as 4 derivações com polaridade negativa, TV. Se a gente tiver 3, né, a gente continua ainda com a hipótese de taquicardia ventricular. Se a gente tiver 2, a gente continua ainda com a hipótese de taquicardia ventricular, só que a especificidade cai aí para 85%, né? Se a gente tiver uma, né, apenas uma ou nenhuma, aí a gente está diante de uma taque supraventricular conduzida com aberrância. Então eu acho que essa aí ficou mais fácil para a gente guardar aqui na nossa cabecinha, tá? Então vamos ver esse eletrocardiograma. Vamos aplicar aí o algoritmo de Santos. Vamos lá, ó. Vamos aqui, vem comigo. A gente vai olhar aqui a derivação D1, D2, né, V1 e V6, tá? Então vamos ver quantas tem polaridade negativa. Ó, D1, polaridade negativa do QRS. D2, a gente tem polaridade negativa do QRS. V1, a gente tem polaridade positiva. Ok, polaridade positiva, sem problema. Mas quando a gente vem aqui para V6, ó, V6 a gente tem o quê? Polaridade negativa. Então a gente tem o quê? A gente tem 3 de 4, tá? 3 de 4, a gente está diante de uma taquicardia ventricular, né, com uma especificidade aí de 97%, tá? Especificidade bem alta. Vamos aplicar aqui agora o critério de Verechey, tá? Critério de Verechey a gente vai olhar o quê? Derivação AVR. Se essa derivação AVR começar por onda R, a gente está diante aí de uma taquicardia ventricular. Então tá aqui, ó, né? A gente tem aqui a VR com onda R pura, então a gente está diante de uma taquicardia ventricular. Então essa aí é uma taquicardia ventricular o quê? Monomórfica sustentada. Por que monomórfica? Perceba que a morfologia do QRS, ela se mantém. A gente tem também aí, né, uma frequência regular, né, um ritmo regular, tá? Então a gente está diante de uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Por quê? Sustentado, o paciente tem instabilidade hemodinâmica. Se uma taquicardia ventricular dura mais de 30 segundos, ou se em algum momento causa instabilidade hemodinâmica, a gente está diante de uma taquicardia ventricular sustentada, tá? E aí vamos lá, né? Vamos ver aí qual a alternativa correta dessa questão da prova do ano passado, prova do TEC de 2020, tá? Então, letra A é uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada e a conduta imediata é cardioversão elétrica sincronizada. Perfeito, né? É exatamente isso. A gente está diante de uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada e como o paciente tem instabilidade hemodinâmica, a gente deve proceder, né, rapidamente a cardioversão elétrica sincronizada. Então, o gabarito da questão vai ser a letra A. Muito bem, chegamos aí ao fim de mais um vídeo aí, né, do módulo de arritmia cardíaca, tá? Então a gente viu aí morte súbita cardíaca, tá? Morte súbita cardíaca e as canalopatias. A gente viu uma questão aí
da síndrome do QT longo, né? Do tipo 2, tá? Do tipo 2, relacionada aí com ruídos. E vimos também aí as taquicardias ventriculares, né? A gente viu uma questão de taque ventricular idiopática, de via de saída de ventrículo direito, e a gente viu uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada cursando com instabilidade hemodinâmica. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!